Oi, oi, gente! Eu sou a Ká. E eu sou a Angel. E a gente veio aqui hoje pra gente comentar um pouquinho sobre uma história que já deveria estar enterrada, morta e é totalmente batida. A gente já conversou sobre isso algumas vezes dentro do nosso servidor da Red Hot, mas parece que os outros servidores que são nossos vizinhos, nossos concorrentes, eles gostam de ficar tentando reviver assuntos nos quais a gente já encerrou, a gente já provou que isso é mentira. Por exemplo, em 2020, me acusaram de pedofilia, tá? E tentaram me incriminar com pedofilia. Um garoto de 15 anos chamado Fox, ele foi entre aspas, porque até hoje eu não tenho provas realmente disso, porque só comentaram comigo, mas não me provaram realmente que ele foi contratado pra isso, tá? Porque falaram pra mim que ele recebeu um nitro pra vir dar em cima de mim, pra vir tentar forjar provas de chat contra mim, e esse tipo de coisa assim, tá? Então a gente passou por uma loucura muito grande, que foi esse garoto vindo me assediar dentro do servidor, ficar direto me mandando as mensagens, entrando nas calls onde eu tava, ligando a câmera sem camisa, se tocando e falando meu nome na frente de várias pessoas, entendeu? Então foram situações extremamente desconfortáveis pelo qual eu passei, aonde no privado eu recusava ele de início ao fim, e mesmo assim as pessoas tenderam a tentar forjar o privado, ou seja, criar uma conta com o mesmo nome que eu, tentaram forjar prints, esse tipo de coisa assim, me colocaram numa DM, entendeu? Aonde me fizeram um monte de pergunta torta, falaram um monte de coisa, ficaram me ofendendo, me xingando, me tratando mal, e depois picotaram, cortaram os áudios pra tentar me incriminar, dizendo que eu fiquei com ele, que eu gostava de ver coisas dele ou coisas do gênero assim. Essas coisas não aconteceram. E esse vídeo tá vindo aqui hoje pra gente realmente colocar uma pedra em cima disso, porque isso não existiu. O Fox, que é o garoto, já admitiu. O Sr. Gato, que foi quem armou e quem gravou isso, já admitiu. O próprio chinês também já fez as pazes comigo. O Zeus Insano, que era quem mais promovia esse assunto no YouTube, entre outras plataformas, também a gente sentou, conversou. Ele percebeu que era uma grande mentira. A gente se desculpou um com o outro, porque a gente realmente tinha problemas mais pessoais mesmo. E a gente acabava usando essas coisas um contra o outro de maneira errônea, por imaturidade. Entendeu? Então aconteceu várias coisas nas quais a gente passou esses últimos anos, porque esse é um assunto de 2020, tá? Que foram extremamente difíceis, assim, por conta de um assunto já morto, que já foi provado em 2020 que era mentira. Foi só compartilhar meu privado e mostrar ele inteiro que realmente não houve nada. Mas, tamo aí, vamos conversar um pouquinho. Eu trouxe algumas pessoas, tá? Pra conversar com a gente, pessoas que estavam presentes e pessoas que passaram uma barra comigo por conta dessa história mal contada. Então, tô aqui com a minha melhor amiga, entendeu? A minha e eu sou Yang, pra falar um pouquinho pra gente como ela escutou sobre tudo isso desde 2020 até hoje, 2024, tá? Pode falar, amiga. Oi, gente. Bom, pra quem não me conhece, eu sou a Angel, né? Eu cuido aqui da Red junto com a Ká. E quando essa história aconteceu, eu ainda era randolinha. E eu não tinha contato com a Ká nenhum. Mas a Ká era posta do servidor que eu ficava, que era privê. E essa história, ela foi divulgada, assim, em massa, por bots na época, por fakes, de forma maluca, pra gerar burburinho, né? Que foi o que aconteceu. E quando tudo isso aconteceu, uma das pessoas que estava na gravação dessa call, que foi divulgada, cortada e cheia de falha, era a Juju do Grau, que era uma pessoa que era próxima minha. E eu conversei com ela sobre esse assunto, né? Eu perguntei, tal, o que tinha acontecido. E ela me explicou, falou como que a call tinha rolado e tudo mais, e eu já sabia que aquilo ali não era verdade. E isso foi mostrado pra gente depois, com o privado aberto e tudo, que aquilo não era verdade. E era isso. Depois dessa época, eu me afastei um pouco da privê, eu fui pra outro servidor. E ali, os ataques continuavam. Mesmo eu não estando mais na privê, eu ainda recebia desse vídeo, eu ainda ouvia desse assunto. Ele era amplamente divulgado, mas era assim, sabe, insano. Era uma coisa louca. E várias das pessoas que participavam dessa difamação, algumas delas, no início, eram pessoas próximas a mim. Porque eu era randolinha de Discord, tinha acabado de chegar. E eu voltei pra privê como líder de recrutamento. E aí, a gente tava numa reunião geral, onde a gente tava falando sobre esse assunto, porque ele parecia ter voltado à tona. E a Ká tava ali mostrando a verdade, como as coisas aconteceram quando ele novamente começou a ser divulgado loucamente por conta fake no privado de todo mundo que tava naquela reunião. E as contas fakes, elas exigiam que a gente quitasse e tomasse um partido. Mas como a gente tava ali, a gente tava assistindo a verdade, ao mesmo tempo que recebia o que era falso,
A gente não tomou partido, a gente não aceitou que tá. Falei que eu não ia sair, que aquilo não tinha porquê. Foi quando eu comecei a ser ameaçada fora do Discord. Então, meu Instagram pessoal foi invadido. Ou foram postadas várias coisas no meu Instagram, foram ameaçadas minhas crianças. Pra quem não sabe, eu sou mãe. E ameaçaram meus filhos, a minha família. Continuaram me ameaçando. E isso foi apavorante. Porque eu nunca tinha passado por uma coisa dessa em nenhum momento da minha vida. Mas foi nessa época que eu comecei a ficar mais próxima da K. Porque eu comecei a entender o lance, sentir um pouco do que era ser atacado de graça. Porque eu não fiz nada. Só porque eu não comprei uma história que não era nem verdade, que nem era minha. Depois desses ataques, a Kyra deixou a gente. Ela saiu do Discord, ela sumiu, ela se afastou, porque não tinha condições e a gente entendeu o lado dela. Realmente, assim, era difícil viver daquela maneira. A gente tinha ciência dos ataques pessoais, dos ataques à família, da exposição desnecessária, de mexer, assim, de chegar a mexer com o trabalho, com tudo. E isso afastou ela de todo mundo, ela ficou off. E quando foi em 2023, a Red foi criada. E aí foi quando eu retornei com a K. E a gente abriu a Red Hot. A Red Hot é a nossa casa, é a nossa paz. A gente veio pra cá, criou o servidor pra gente ter sossego. E só pelo fato da gente não aceitar o que é errado, da gente não concordar com as coisas erradas que a gente vê por aí, as pessoas tentam ressuscitar um assunto morto, mentiroso, pra tentar atacar, porque não tem nada. A gente faz tudo correto aqui dentro. A gente faz o possível pra ser o mais claro, pra ser o mais certo possível. E aí quando as pessoas veem que elas não têm o que buscar pra atacar a Red, pra atacar a Kyra, elas ressuscitam um assunto de 4 anos atrás. E assim, como eu já disse, eu tenho filho. Eu jamais seria conivente com esse tipo de comportamento, com esse tipo de atitude. Jamais, nunca. Até porque é bizarro. É bizarro. Nojento. Justamente. Sempre foi muito difícil. A gente passou por muitas coisas juntas, muitos ataques, principalmente pessoais, ou seja, fora do Discord, onde ameaçaram nossos familiares, ameaçaram a gente, nossa integridade física, psicológica, emocional. Enfim, foi difícil, foi bem difícil. A gente vai trazer algumas pessoas aqui, tá? Pra falar um pouquinho sobre esse assunto com vocês, que presenciaram essas situações, que foram ameaçadas, que estavam presentes naquela call onde forjam as gravações a meu respeito, pra realmente poder confirmar e a gente poder colocar uma pedra em cima disso de uma vez por todas. Porque a Red Hot é limpa, entendeu? A gente não faz nada de errado, a gente não comete nenhum crime, a gente é contra esse tipo de coisa. E por conta disso, que nem a Angel falou, as pessoas ficam tentando reviver um assunto que é mentiroso, que foi forjado pra tentar prejudicar nossa imagem, ou enfim, tá? Então é isso. Vamos passar então pro próximo depoimento da próxima pessoa que vai participar aqui hoje desse vídeo. Queria agradecer a Angel por estar sempre comigo. Te amo mais que tudo, minha amiga. Te amo. E é isso aí, gente. Vamos pro próximo. Tchau, tchau. Beijo. Então, gente, como eu e a Angel a gente conversou, tô trazendo agora o ceifador pra gente conversar um pouquinho sobre toda a experiência que ele teve em relação a tudo isso. Pode falar, maninho. Bom, em relação a essa história, praticamente eu saí da RDP por conta desse motivo, né? E foi um alvoroço muito grande que ocorreu lá. Não só eu, como outros líderes que também tinham lá na época. Então, por esse motivo, quis quitar. E aí eu fui pra Privé. E de maneira geral, quando eu fui pra Privé, né, eu fui, tipo, super acolhido. Já conhecia a Kyra. Ela era minha amiga de muitos anos. E a gente não tinha esse afeto total, mas quando ela descobriu de toda a situação, ela foi super acolhedora, ela acolheu não só a mim, mas uma super galera que migrou na época e esteve junto com a gente. E daí foi uma união total, né? Eu sempre me dispus, ajudei ela de todas as formas possíveis, até que ocorreu esse, entre aspas, essa bomba aí, né, sobre o caso dela de pedofilia. E isso foi um baque, não só pra mim, pra algumas outras pessoas, porque nunca imaginaria isso dela. E aí foi quando eu particularmente, com um outro amigo meu, fomos caçar, né, correr atrás disso. E a gente perguntando pra outras pessoas, correndo atrás, até mesmo a gente deu uma afastada dela na época, pra saber se isso era verídico ou não. E no final das contas,
caçamos tudo mesmo e não tinha nada, nenhuma prova. Todas as provas que tinham lá eram todas falsas. Nada do que aquilo tinham mostrado pra gente era verídico. E, então, isso deu um conforto pra gente. E aí a gente foi conversar com ela e ela explicar toda a história. E aí realmente batia com a história que a gente descobriu tudo. Então, que realmente era tudo forjado. E pra gente foi um alívio. E consecutivamente a gente conseguiu conversar e se aproximar mais de novo. Então, quando a gente conseguiu organizar toda a situação, não só eu, como Meceus também na época, que era administrador junto dela, isso foi reconfortante a ponto da gente confiar plenamente. E aí foi junto dela, atrás dos fatos, de quem fez a acusação, de quem tinha feito, um exemplo, Zeus. E aí, contudo, a gente foi conseguindo as provas contrárias, mostrando a inocência total dela, né? Mostrando que não tinha nada a ver ou algo que fizesse mesmo comprovado de que ela tinha feito isso na época. E, na verdade, nada disso tinha acontecido. Então, daí em diante, a gente tá sempre junto. E eu boto minha mão no fogo completamente por ela, porque eu tenho certeza de que tudo isso aí foi uma história totalmente montada no intuito de prejudicar ela. Que até a mim, né? Tentou afastar eu e os outros administradores no intuito de deturpar o servidor, destruir tudo e afastar todo mundo dela. Foi bem difícil. Tá? Tu sabia que eu te amo muito? Eu te amo muito, sério mesmo. Então, gente, esse foi o depoimento do ceifador. Vamos pro próximo. O próximo é o Meceus. Dá tchauzinho, ceifador. Tchau. Então, gente, trazendo mais uma pessoa que participou da época, que tava lá comigo, que presenciou toda a armação, todas as pessoas tentando me incriminar com isso tudo. Trouxe um pouquinho o Meceus, tá? Ele é administrador e líder de moderação da Red Hot atualmente. Era já da moderação na época, estava presente quando isso tudo aconteceu, presenciou todas as reuniões, presenciou as DMs, presenciou os prints, as gravações, tudo. E ele vai falar um pouquinho sobre qual foi a perspectiva dele em relação a tudo isso pra gente agora. Basicamente, né, o Discord sempre tem essa ideia de querer derrubar o outro com coisas pesadas, né? Então, os caras armaram, ficaram lá mesmo, ela recusando e tudo mais. E até a própria pessoa que armou, né, tava falando que fez isso por motivação de outras pessoas. Vamos fazer isso, etc. Se juntaram, aí falaram que era por causa de mulher. E depois veio todo arrependido, voltou pro servidor, queria estar lá presente. Todo arrependido, aí viu que não conseguiu, ficou chateado novamente. Os caras tentaram, né, incriminar, cortaram os pedaços, mas, né, quando eu vi a sua parte, tava lá, você xingando o cara, você negando ele, mesmo assim, ele tentando insistir, né, e distorcendo as partes, né. Teve forjamento também. Tu lembra aquela parte que fala que, tipo, eles colocaram, tipo, não sei o que, gosta de pedofilia, gosta de pornografia, de um negócio, tipo, bizarro, entende? Eu nunca falei aquilo. Então teve muito forjamento de privado. Eles criaram uma conta com minha foto, com as coisas, começaram a falar, ou fizeram no Photoshop, não sei. Mas teve muito forjamento de chat privado e picotaram a Cal. Lembra que teve aquela DM onde tava o Bonjour e o pessoal picotaram a Cal, cortaram áudios meus tentando me incriminar de uma forma, tipo, surreal. Tanto que o vídeo é todo bugado, é todo esquisito. Todo cortado. Isto. Pra pegar só, tentar distorcer essa história, né? Exatamente. Então é isso, Meceus. Obrigada por participar. Nada, velho. Então, gente, eu vou trazer um pouquinho agora do vídeo onde foram forjadas provas contra mim, né, de pedofilia. Eu fui colocada do nada numa DM. Ninguém me avisou sobre nada dos meus administradores nem dos meus moderadores, porque eles estavam com medo. Eles não entenderam a situação. E depois todos me pediram perdão por causa que eles duvidaram de mim, sim, tá? Sim, com provas forjadas também eu entendi o lado deles, então a gente continua amigos até hoje. Eu conheço alguns deles pessoalmente fora do Discord. Mas enfim, nessa DM me xingaram muito, me ofenderam, ficaram fazendo deboche da minha cara, entendeu? Foi uma situação muito desconfortável, onde cada vez eu ficava mais nervosa.
E eu comecei a me perder em colocação de temporais e tipo, o que aconteceu antes, o que aconteceu depois, entendeu? E era tanta gente contra mim que foi, tipo, bem difícil, assim, sabe? Eu realmente fiquei bem assustada, tá? Mas eu vou trazer uma partezinha pra vocês entenderem da onde tá saindo esse forjamento. Nesta call, algumas partes eu deixo bem explicada do que eu não tive envolvimento com ele, do porquê que eu acabei falando do corpo dele, tá? E, enfim, escutem um pouco da parte do vídeo pra vocês entenderem um pouquinho melhor. Bom, se você olhar, tem print ali da conversa e tal. Ele tava dizendo que fez coisa com você. Não fez. Não fez e eu tenho que comprovar. Então, Porque quando ele veio no chat pra mim falar que bateu pra mim, eu ainda perguntei, tu tá ficando louco, garoto? Que bateu pra mim o quê? como é que se prova isso? Que isso é Ó o sério? chat. Ele correndo atrás de mim, enchendo o saco e eu dizendo pra ele parar de dar em cima de gente maior de idade. Deixa eu ver. Tá no chat. Esse garoto tá me perseguindo há dias. A Juju tá de prova. Eu falei pra ele que eu ia bloquear ele se ele não parasse de dar em cima de mim. Tanto no Instagram É foda. quanto no Discord. Ele mesmo chegou pra mim e falou pra mim o seguinte: eu sou menor de idade, mas o meu corpo é de maior. E eu falei, sim, tu tem um corpo bonito. Tá Nem por isso eu me envolvi com ele. Tem Eu não fiz certeza? GF, eu não fiz XCAN, não fiz nada com esse garoto. O Fox tem alguma prova, algum print dele em call mostrando um vídeo com ela? Não. Ele vai mostrar na cam pra mim, eu não vou negar. Eu fui call privada com ele, tá? Eu queria dar um basta nisso tudo dele ficar me perseguindo. Sim. Ele ligou a cam, fez a mesma coisa que ele fez na call com a Juju, quando tava eu, a Juju e a galera. Começou a dar em cima de mim escrachadamente. Isso era verdade. Não, escrachadamente, eu pedindo pra ele parar e ele não parava. Me assediando Sim. totalmente, feito um doente. Sim, tá. E tem mais de uma pessoa, a call era de 10 pessoas. Tava todo mundo pedindo pra ele parar de dar em cima de mim e ele não parava. Aí o Nicole falou, se vocês não parar, você vai ser banido daqui. Aí ele parou. Aí ele parou de dar em cima no servidor. Então, E gente, veio pro meu privado. dessa chamada que foi feita, dessa DM. Essa DM deve ter durado uns 10 minutos, tá? Ela não foi longa. Até porque eles começaram a me xingar muito, então eu quitei. Eu falei que saber, chega, não tem como ficar nisso aqui. E aí eu quis mostrar um pouco de como pode ser editado, como o pessoal faz por maldade, entendeu? Graças a Deus eu tinha meu privado inteiro com ele, deu negando ele do início ao fim. E eu só fui uma call privada com ele só. E nesta call ele realmente tentou fazer alguma coisa comigo. Mas, como eu provei nesta call ali, mostra que eu saí da call e eu estava xingando ele embaixo quando eu saí. Então não faria sentido eu teria me envolvido com ele e saído xingando ele no privado. Entende? Então, é complicado essas pessoas que tentam forjar e fazer essas coisas. Isso realmente me magoou durante muito tempo. E eu resolvi, sei lá, fazer algo diferente, fazer um vídeo, realmente, porque eu cansei de ter que ficar justificando algo que eu não fiz. Entendeu? Todas as pessoas envolvidas, todas já se desculparam comigo. Desde o chinês, que a gente já fez as pazes, até o Zeus Insano, que já me pediu desculpa, até o Senhor Gato, que vai vir ser o próximo vídeo agora, da onde ele me pede desculpa, da onde a gente se entende, entendeu? Eu sei, Senhor Gato, que tu pediu pra eu não gravar aquela nossa call ali, mas eu tava com medo, porque da última vez que eu fui call contigo foi naquela outra call agora que acabou de passar, então eu tava com medo de tu acabar tentando me incriminar com outra coisa, ou tentar me fazer mal de novo, então eu gravei por proteção e usei por proteção, então me perdoa, mas é isso aí, entendeu? É pra realmente a gente acabar com tudo isso de uma vez por todas, tá? Então o próximo vídeo é de Ser Gato e depois eu me junto com os Zeus pra falar um pouquinho sobre o que a gente presenciou em relação a tudo isso pra finalizar, tá bom? A questão da difamação, a questão de tu ter passado o vídeo pro Zeus, o Zeus está me incomodando até hoje, me chamando de pedófila, com o vídeo no YouTube, isso tudo é culpa tua, sendo que tu sabe que eu não me envolvi com o garoto, sendo que o garoto veio me pedir desculpa. O Fox veio atrás de mim 2 vezes já, me pedir desculpa por ele ter mentido que eu fiquei com ele. E até hoje as pessoas me chamam de pedófila, sendo que eu nunca fiquei com o garoto.
E aí? Como que tu vai conseguir consertar o erro que tu simplesmente ferrou minha vida? E por favor, não grave essa call aqui. Eu vou desfazer tudo o que eu fiz te explicando. Eu tô nessa call pra te explicar. E te pedir desculpa por uma parte que eu não sabia. Tá? Conta. Como eu tava dizendo, eu achei uns arquivos e vídeos que provam que você não fez nada. E naquela época me convenceram que você fez. Tanto que quando eu entrei na Privé e me juntei com a Izuna e o grupinho dela, que eu acho que até hoje você não sabe quem eram, não sei dizer, que basicamente estavam investigando você, entre outras coisas. Eu caí de paraquedas naquele grupinho. Aí, papo vai, papo vem. Dentro do vídeo tá explicando todo o rolê que aconteceu por trás e tudo foi armado. Uma coisa que, quando me falaram e mostraram prints, essas coisas, me convenceram que você tinha feito. Entendeu? O motivo de eu ter feito foi esse. Eu tenho provas no meu HD que te inocentam, que culpam uma pessoa e que de todo jeito, antes até de eu vir pra essa call ou da Red Hot existir, eu já tinha decidido que eu ia desfazer isso. Tanto você quanto algumas outras pessoas que foram injustiçadas nesse meio tempo também, que várias web famílias perderam a vida. E também no vídeo vai estar dizendo que eu pedi desculpa pra você e para as outras pessoas. Pelo que eu fiz e porque outras pessoas fizeram. Eu cansei disso tudo. E desculpa. Senhor Gato, teve pessoas nesse meio tempo que ameaçaram falar coisas pros meus pacientes. Minha vida foi ameaçada por conta disso tudo. Sendo que tu tinha o backup completo do meu privado com o Fox. E lá tava do início ao fim no chat eu recusando ele. Do início ao fim. Eu falei naquela call que eu não tinha me envolvido com ele. Que eu tinha entrado uma única vez em call no privado com ele. E quando ele tentou tirar o pau pra fora, eu saí e comecei a xingar ele no chat. E naquele backup que tu tinha eu xingando ele no chat, dizendo que se ele fizesse de novo, eu iria banir ele da privê e não teria mais contato com ele. Eu não entendo o que fez tu pensar que eu teria me envolvido com aquele garoto. Porque naquela época, eu streamei o meu privado inteiro pra minha staff inteira. Por isso que não teve abalo nenhum na minha equipe. Porque o privado inteiro tava eu negando o garoto. Não, eu sei. Olha teu privado. Ele mentiu. Meu privado agora? É, ele mentiu. Ah, DM. Ele me chamou. Então, é complicado pra mim olhar DM que eu tô cozinhando. Tá. Nessas prints, ele fala que a gente nunca... Antes, quando eu conheci ele na CDL, tá? Não na Hot, na CDL normal. Eu ficava jogando LOL lá e streamando. E ele ficava lá com a namorada dele, na mesma call que eu, dica ligada também, rindo e vendo eu jogar. Simples. Esse foi o primeiro contato que eu tive com ele. E depois de anos sem ver ele brotou dentro do meu servidor de novo, segundo ele já com 15 anos de idade. E aí o meu primeiro contato que eu tive com ele naquela call, naquele servidor, foi numa call aberta, com ele chegando do nada, ligando a câmera e tirando a roupa na frente de todo mundo, dando em cima de mim, me assediando. Era disso que eu estava me referindo naquela call, do primeiro contato que eu tive com ele. E aí, depois, passou um ano, eu acho, eu ainda tava lá na privê, ele veio me pedir desculpa, disse que vocês invadiram a conta dele, sei lá se isso é verdade ou não, entendeu? Ele deu porque ele quis. Então, mentiu pra mim. Aí depois, ele veio pedir desculpa de novo, dizer... Até deu em cima de mim de novo, pra te ter noção. E eu neguei de novo, porque eu não tenho interesse. O Michelin me conhece, a gente tem um Michelin em comum. O Michelin me conhece, ele sabe que eu não me envolvo com as pessoas, eu não tenho interesse sexual nas pessoas. Você pode me desculpar? Eu acredito em você, eu tenho provas pra ele. Eu fui banida do Liga Ferroé, onde eu ficava jogando LOL. Eu entrava na loja pra jogar LOL. Eu saí da privê, vendia a privê porque eu queria paz e eu fui pra um servidor pra jogar LOL. Pra ter noção, pra ficar tranquila. E eu fui banida por pedofilia, só que eu nunca fiz isso. Vai demorar um pouquinho pra eu fazer isso, porque eu tô sem computador, mas Tu quando... não tem noção o quanto isso tudo me fez mal. Bom, vamos lá. Prazer, pessoal, pra quem não me conhece já e pra quem me conhece também, sou Zeus Insano. Bom, vamos lá. Primeiramente, eu tenho que admitir que de uma certa forma eu fui manipulado por certas pessoas a poder causar toda essa briga, que sinceramente foi desnecessário. Sr. Gato, Mike, entre outras pessoas que incentivaram muito nessa briga. E quando eu achava que eles eram meus amigos, mas quando eu mais precisei, eles não estavam lá quando eu precisava. Bom, assim, convenhamos, a AK não me deixa mentir, a gente brigou por anos por causa de assuntos que nem a gente sabia direito o que era que estava acontecendo.
A gente tava brigando tanto que simplesmente quando a gente chegou no final do assunto, no final do túnel, a gente perguntou: por que estamos brigando? Por que nunca conversamos? E quando a gente sentou, conversou e a gente se resolveu. A gente foi maduro. O que faltou pra nós dois desde o começo foi talvez a maturidade, da gente sentar e conversar. Que quando a gente sentou e conversou, tudo se resolveu. E a gente viu que não passava de um mal entendido. Então, pra vocês que estão assistindo esse vídeo, entendam uma coisa: tudo que ocorreu no passado foi um mero mal entendido. Um mero mal entendido desde aquele vídeo até um mal entendido da minha parte com a parte da K. Acabou. As pessoas Só isso. tendem Agora- a querer voltar nesse assunto sempre pra tentar me incriminar com pedofilia, ficando dizendo que o Fox tinha 13 anos, sendo que ele dizia pelo menos que tinha 15, ficam dizendo que eu fiquei com ele, sendo que isso não aconteceu, o próprio Fox já admitiu que isso é mentira. Ficam dizendo que eu sou pedófila, sendo que eu nunca me interessei por um adolescente, entendeu? Nunca. Então, é muito importante a gente simplesmente entender que isso tudo foi forjamento, isso foi uma armação provinda de pessoas que utilizaram da boa vontade dos Zeus pra me atacar, tá? E isso é muita má fé. Não existe. E esse vídeo que outros servidores estão utilizando de áudios todos cortados, isso é armação, isso é forjamento, entende? É palhaçada. Assim como a K pode não me deixar mentir, foi um mal entendido desde a parte onde eu ataquei ela, assim como ela quando também ela fez a mesma coisa, entendeu? Com aquelas print e tudo mais de ex, entre aspas, namorada. Porque, assim, nunca aquilo ocorreu. E quando a gente sentou e conversou, a gente chegou, se precisar necessário for, compartilho tela, assim como ela também. A gente não tem nada no nosso privado pra esconder. Entendeu? Com ninguém. As meninas. Eu não tenho as nada. As meninas que são as prints dos Zeus, elas estavam brabas, porque ele não queria ter alguma coisa com ela e começaram a forjar privados. Entendeu? Então ele me provou isso, porque ele mostrou não só o privado da conta principal dele, como das outras contas, entende? E realmente elas estavam forjando coisas contra ele, tá? Infelizmente a gente tá no Discord, onde a gente tem que tomar cuidado. Pessoas que têm visibilidade por conta de servidores ou famílias são pessoas-alvo e tem que se tomar cuidado. Não acreditem em qualquer coisa, peçam provas. Quando receberem áudios, vídeos, prints, print suspeita bastante, hoje em dia o forjamento tá aí. Áudios, cuidado com quando o áudio cortado, entende? Quando não tem boa qualidade. Isso normalmente quer dizer que tá ali picotado, tá cortado, eles estão tentando incriminar. E isso hoje em dia é muito, muito comum dentro do Discord, tá? É muito comum. Então, abram os olhos, abram os ouvidos e vamos entender um pouquinho melhor do que se fala, tá, gente? Antes de julgar, questione quem tá sendo julgado. Exatamente. Aí você talvez vai conseguir tirar sua conclusão melhor. Perfeito, acho que era isso então. Obrigada, Zeus, por me ajudar. Imagina, eu que agradeço. Tchau, tchau, gente.